Olá meu irmão, olá minha irmã, que bom ter você por aqui. Esse vídeo ele representa muito para mim, ele simboliza o recomeço de um trabalho voltado para a internet, para as redes sociais, né? E nós estamos retornando inclusive com um curso Centro de Apoio à Família. Eu vou deixar ele na descrição aqui para que você possa ver direitinho. Esse treinamento nós falamos sobre cura da alma, sobre caminhos para um recomeço, como fazer um devocional tem esse bônus, alma sedenta tem esse outro bônus também, e vários outros módulos que você pode participar, aprender e também me ensinar algumas coisas, né? Nós vamos trocar ideias, nós vamos trocar experiências, mas eu espero que te ajude realmente muito. São 12 anos, mais de 12 anos de experiência que eu vou estar colocando aqui à disposição de todos vocês, tá bom? Se você quiser saber mais, eu vou estar deixando o link aqui embaixo e você pode acessar, tirar todas as suas dúvidas também. Tem um WhatsApp que você pode me encontrar e nós nos falarmos sobre isso, mas eu mudei algumas coisas, entre elas a forma de acesso, né? Você vai pagar um valor simbólico mensal, onde você vai ter acesso a tudo. Se você quiser assistir todos os vídeos, por exemplo, que já tem lá no curso, nesse primeiro mês você já pode assistir. Se não quiser participar no próximo mês, tudo bem. Se você quiser continuar com a gente, melhor ainda. Nós vamos ter encontros síncronos também, ao vivo, toda semana. E nós vamos poder, além de preparar as aulas que vão estar sendo colocadas no curso, você vai poder tirar suas dúvidas ao vivo também comigo, em tempo real, tá ok? Para mais informações, você dá uma olhadinha, o link está bem aqui embaixo na descrição desse vídeo aqui também, tá bom, meu irmão? Eu gostaria de falar com você, justamente marcando esse reinício, eu gostaria de falar sobre o chamado do virtuoso. No nono capítulo do primeiro livro de Samuel, ele fala ali ele inicia falando sobre o chamado de Saul. E ele começa falando de Saul, chamando de belo. Ele diz, um belo jovem. E diz ainda, nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais belo do que ele. Olha que coisa. Agora, se você achar que é apenas uma aparência exterior, não, rapidamente nós podemos enumerar aí algumas virtudes apresentadas quando essa história é contada, né? O primeiro é que ele era um rapaz responsável, pois o pai, quando as jumentas somem, ele rapidamente chama o filho e coloca ali à disposição do filho aquele trabalho que deveria ser feito por uma pessoa responsável, né? Senão, ele mandaria apenas alguns empregados, alguns servos, mas ele colocou nas mãos de Saul. O segundo ponto, ele era um rapaz comprometido. Primeiro que ele não desistiu. No primeiro obstáculo, quando descreve a situação, diz que ele procurou por todas as regiões ali de Benjamim. Todas as regiões do local onde ele morava, ele foi incansável. E apenas uma pessoa comprometida que pode realmente fazer esse trabalho de responsabilidade e comprometimento, vendo os detalhes, cada um. Ele queria cumprir a missão. O terceiro ponto é que ele era um rapaz empático. Quando ele pensou, bom, vamos voltar porque daqui a pouco meu pai vai começar a se preocupar comigo, ao invés de se preocupar com as jumentas, ele vai estar preocupado com a gente. Então vamos voltar.
Olha só que filho empático, se colocando no lugar dos pais, se colocando no lugar do pai dele. E quando o empregado deu a opção de procurar o vidente, de procurar o profeta, ele se demonstrou ali também um rapaz respeitoso com as coisas de Deus. Então ele não queria aparecer diante das coisas de Deus de qualquer forma. Ele não queria aparecer diante do servo de Deus, diante do profeta, que naquele momento se chamava de vidente, de mãos vazias. Então ele se preocupou com isso. Isso demonstra um respeito também pelas coisas de Deus. E a virtude que ele demonstrou ali, esse respeito, ele ao chegar aonde o profeta estava, ele se mostrou prudente também. Quando ele, antes de entrar, ele não saiu entrando de qualquer jeito na cidade. Havia umas moças que estavam saindo e ele perguntou a elas sobre o vidente. É uma pessoa também prudente. Então ele é comprometido, ele é um rapaz respeitado, ou ele é um rapaz prudente. Ele tinha um respeito das pessoas que trabalhavam com ele. Tanto é que o servo dele, ele quer ver que o Saul quer cumprir a missão, ele precisa cumprir a missão e dá também a ideia de ir até o profeta. Então, rapaz respeitoso, rapaz empático, tinha respeito pelas coisas de Deus, era respeitado também por aqueles que estavam à sua volta, era um rapaz prudente também e belo. Olha só que características, né? O que Saul queria naquele momento eram respostas para as coisas que para ele naquele momento eram simples, né? Eram corriqueiras. Então, naquele momento, era passível que qualquer pessoa tivesse as jumentas extraviadas, que elas fugissem, né? Isso era passível daquele momento. Então, essas jumentas que fugiram, essas jumentas que se desgarraram, elas eram símbolo dos negócios do seu pai. Então elas influenciavam no resultado dos negócios do seu pai. Então elas davam um retorno financeiro para o seu pai. Esse retorno, essa preocupação dele resolver esse problema, para ele cumprir essa missão, levou ele até o profeta. O que seria? Agora eu faço uma pergunta para você. O que seriam as jumentas extraviadas de Saul nos dias de hoje? Para você que está me escutando, o que seriam essas jumentas extraviadas? Um casamento em colapso? Um filho, uma filha que esteja saindo de casa? A perda de um ente querido? Uma situação de ansiedade? Uma situação de estresse? Uma situação de depressão, uma situação de doença psicossomática, solidão. Isso seria uma jumenta extraviada que levasse você até o profeta? Eu estou trabalhando com a ideia que você é essa pessoa virtuosa. A palavra de Deus diz que o sol, ele brilha para bons e para ruins. Ou seja, as dificuldades, elas também sobrevêm sobre todos nós, tanto os que são cristãos, quanto os que não são cristãos. Dificuldades, problemas, que são simbolizados neste momento pelas jumentas extraviadas do pai de Saul. Qual é o seu problema nesse momento? Quando ele perguntou pelo profeta, que ele chegou no portal da cidade, que ele entrou naquela cidade, Samuel já vinha em sua direção. E ele não sabia que era Samuel.
A palavra de Deus diz que no dia anterior, Deus havia revelado para Samuel que mais ou menos por volta daquele horário viria um rapaz benjamita até ele, que exatamente era Saul, e que ele deveria consagrá-lo rei sobre o povo de Israel, que aquele era o rapaz, aquela era a pessoa que ele havia escolhido para livrar o seu povo das mãos dos filisteus, para livrar o seu povo de uma dificuldade maior. Imagina que um problema, talvez corriqueiro para aquela época, levou Saul até Samuel, sem que Saul soubesse que Deus iria fazer um rasgo na história da sua vida, sem saber que Deus iria transformar a sua vida para sempre, sem saber que Deus o iria ali consagrá-lo como rei sobre o povo de Israel. De repente, essa jumenta que extraviada aí que você está procurando, este problema que você está vivendo, esse problema que você está passando, está te levando até o exato ponto em que Deus quer falar contigo. De repente, este problema, você não sabe como aconteceu, onde estão essas jumentas, qual a solução, mas é exato lugar que Deus quer que você esteja para falar contigo. Quando Samuel encontrou com Saul, ele disse: olha, sobe comigo, que nós vamos ter um almoço, e existe um lugar guardado já para você, e nós guardamos o melhor lugar, com o melhor pedaço de carne feito para você. Ou seja, você é o nosso convidado de honra. Saul, ele ficou assustado, ele ficou impressionado. Ele disse: olha, eu acho que está havendo uma confusão aqui. Eu vim aqui saber sobre as jumentas. E Samuel disse: não te preocupes mais com as jumentas. Elas já foram encontradas. Vem, e eu quero falar-te o que Deus tem para você. Olha, independente do problema que você esteja passando, eu quero te dizer, não se preocupe mais com ele, porque Deus já solucionou, dê por resolvido esse problema. Mas como é que você pode dizer isso? Eu posso dizer isso porque os problemas gigantes perto de Deus não são. Não existem. Não existe o impossível para Deus. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, o Senhor diz ali que nos fez reis e sacerdotes. E Ele quer fazer esse rasgo na história da tua vida. Ele quer mudar, dar um 360 na história da tua vida. E não quer você mais envolvido com este problema. Esquece esse. Esquece esse, porque o que Deus quer que você perceba neste momento é que Ele tem um plano para a sua vida e muito antes do que você imaginava. Ontem, quando você ainda estava em outro lugar, Deus já estava informando o profeta sobre soluções, sobre a história, sobre a mudança de história da tua vida. Ele subiu com o profeta, ceou com o profeta, dormiu na casa do profeta, pois o profeta disse: descansa um pouquinho que pela manhã eu preciso falar contigo. E no final, quando deu a madrugada do dia seguinte, que ele tinha passado aquela experiência, que ele
achava ainda que o profeta havia se enganado. Na madrugada da manhã seguinte, ele, ele disse assim: Olha, deixa o teu jovem passar na frente, que era o funcionário, o empregado, que eu preciso falar contigo. Essa parte eu aprendi com uma pregadora. Deixa eu ver se eu lembro o nome dela. E não vou lembrar nesse momento. Mas eu aprendi com essa pregadora que realmente, última coisa que a gente quer ouvir falar de Deus é: deixa fulano passar na tua frente, que eu preciso falar contigo. Mas existem momentos em nossa vida em que Deus vai falar para você, nós queremos resposta, nós queremos que Deus fale, nós queremos ser pinçados naquele momento. Nós queremos que escutar, chegou o seu momento. Mas o que ele ouviu o profeta falando foi: deixa que o teu servo passe na tua frente, que eu preciso falar contigo. Existem momentos em nossa vida em que o Senhor, ao invés dele dizer avança, ele vai dizer para. Eu quero falar contigo, deixa quem quiser passar. Quem quiser gravar, deixa gravar. Quem quiser despontar para o sucesso, deixa despontar, mas eu preciso que você pare neste momento, que eu preciso falar contigo. E Saul esperou, deixou seu servo passar, e foi o momento das revelações de Deus. O segredo de Deus veio no momento em que Saul aguardou e deixou os outros passarem na sua frente. Que você possa ficar com esta palavra, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no teu coração e que você saiba que tudo que você está vivendo, toda esta correria que você está vivendo atrás das jumentas, o Senhor tem um plano maior além deste que você está olhando e focando. O Senhor quer te trazer, fazer um rasgo na sua história e colocar os planos dele na sua vida. Naquele momento em que ele aguardou, ele foi consagrado como rei sobre Israel. Vieram as revelações de Deus para a vida de Saul. E da mesma forma, eu quero profetizar em tua vida que as revelações de Deus virão sobre a sua vida. Os planos de Deus virão sobre a sua vida. A unção de Deus virá sobre a sua vida. E depois desse encontro inusitado, talvez, para você estar aqui assistindo esse vídeo, foi um encontro inusitado. Você não sabe como chegou aqui, mas Deus te trouxe até aqui. Deus conduziu os teus caminhos até aqui. Deus está descendo do seu bálsamo sobre a sua cabeça neste momento, sobre o seu coração. É o bálsamo que traz paz. É o bálsamo que traz acalanto. É o bálsamo que faz cessar a dor. É o bálsamo que traz alívio. É o bálsamo que faz com que os teus olhos se abram para os planos de Deus. O chamado do virtuoso. As jumentas já foram encontradas. Há solução para teus problemas. Mas o que o Senhor quer é que você perceba o chamado que Ele tem para você de rei e de sacerdote. Que Deus te abençoe e que possa falar melhor no teu coração. Virtuoso, virtuosa do Senhor. A paz. E te espero nos próximos vídeos.
Bom ter você aqui. Paz de Cristo.